Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da TV Manaim destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. Tudo bem? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já começou efetivamente o seu projeto de estudos? Já escolheu uma área para se dedicar? Como está a sua rotina de estudos hoje? Você está aplicando todas as dicas e conhecimentos que nós estamos apresentando para vocês aqui ao longo dos nossos programas? Eu quero que você possa mandar uma mensagem para a gente, possa interagir e nos ajudar a fazer o programa Foco nos Concursos, tudo bem? Se você olhar aqui no nosso canal do YouTube, já há muitos programas disponíveis sobre temas distintos, sobre como fazer revisões, montar um plano de estudos. Você também vai conhecer carreiras aqui do serviço público. Nós entrevistamos aqui vários irmãos de carreiras diferentes. Então já há muito conteúdo que você pode aplicar na sua rotina de estudos. E se você lembrar de alguém também, alguém da sua igreja, do seu local de trabalho que deseja estudar para concursos, esse programa com certeza vai ajudar, tudo bem? E olha só, no programa de hoje, nós vamos falar de um concurso bastante aguardado, que eu já vou falar para vocês qual é. Mas antes, eu também quero trazer depoimentos aqui das pessoas que nos acompanham e interagem conosco. Eu quero também que você nos mande uma mensagem, nós vamos ler aqui no nosso programa, tudo bem? Então, olha só. Quero ler uma mensagem muito carinhosa que a gente recebeu aqui, olha. Excelente informação. Que os irmãos se preparem para as provas e que Deus esteja concedendo tranquilidade diante da preparação. A paz do Senhor Jesus, né? Isso aqui é uma mensagem que nos alegra bastante, porque, obviamente, o projeto de estudos exige dedicação, trabalho, muito estudo, mas também tem a parte espiritual, que é muito importante para nós, que é também a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus durante esse processo. Então, nós já falamos disso aqui também, sobre até a importância da oração dos estudos. E aqui a gente fica feliz de receber as mensagens dos irmãos, tudo bem? E olha só, no programa de hoje nós vamos falar de um dos maiores concursos do Brasil, uma das carreiras de maior abrangência em todo o país, e um programa também que foi pedido por um dos irmãos que nos acompanham aqui, tá? No programa de hoje, nós vamos falar sobre o concurso do Banco do Brasil, tá certo? Um dos concursos, assim, bastante aguardados, né? Uma carreira muito bacana, muito interessante também, muito tradicional no mundo dos concursos, tá certo? E também foi um programa muito pedido por aqueles que nos acompanham. Então, você vai conhecer um pouquinho da história do próprio Banco do Brasil, como é a forma de ingresso, a gente vai falar sobre tudo isso no programa de hoje, tá? Lembrou de alguém? Conhece alguém que trabalha também no Banco do Brasil? Eu quero dizer para você que é uma excelente carreira para você ingressar no serviço público e a gente vai conversar sobre isso no nosso programa de hoje, tudo bem? O símbolo bastante conhecido aí do Banco do Brasil, tudo bem? E nós vamos seguir o seguinte roteiro no programa de hoje. Você vai conhecer um pouco mais sobre o próprio Banco do Brasil, essa instituição centenária, na verdade, tá? Você vai conhecer um pouco mais da própria carreira, como são as formas de ingresso no próprio Banco do Brasil, que eu vou chamar carinhosamente aqui de BB, tá? E nós vamos falar sobre o último concurso, que obviamente é a nossa referência, até para que a gente saiba o que é cobrado no concurso, iniciar a nossa preparação. Expectativas sobre uma nova seleção, sobre um eventual novo concurso. Será que vai sair no ano de 2026? Quando será que deve ser o próximo? O edital já foi publicado, você vai saber tudo isso no programa de hoje. E também como iniciar os estudos para o concurso do Banco do Brasil, tudo bem? Então, fica com a gente aqui que com certeza esse programa vai ser muito útil para você que estuda para concursos públicos, tudo bem? Então, olha só, importante isso aqui, você saber, olha, o Banco do Brasil foi a primeira instituição financeira do país, tá? É um banco que aí você vai conhecer que tem características públicas e privadas, mas é tido como a primeira instituição financeira do Brasil, tá? Foi fundado no ano de 1808 pelo Dom João VI, né? O Brasil ainda, né, na época ainda era colônia, né? Quando a gente tinha aí, foi fundado o Banco do Brasil. Tá tudo bem? E atualmente o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Se você estuda direito administrativo, você sabe bem o que isso significa, né? Porque, olha só, o acionista majoritário do Banco do Brasil é a União Federal. E
tem participações também de empresas privadas, instituições privadas no próprio Banco do Brasil, mas a União Federal é o acionista majoritário, ok? E olha só, é um concurso, é um órgão, né, de abrangência nacional. São mais de 3.900 agências, tá? Então, uma das coisas muito importantes e interessantes no concurso do Banco do Brasil é a possibilidade de trabalhar em praticamente todo o Brasil. É muito provável que aí na sua cidade haja uma agência do Banco do Brasil, às vezes mais de uma agência do banco, né? Aqui em Vila Velha tem várias, por exemplo. Então, é um concurso interessante porque há a possibilidade de lotação em todo o país, tá? É claro que às vezes para progredir na carreira, para conseguir às vezes algumas coisas adicionais, você vai ter que eventualmente mudar de estado, mas existem agências de atendimento em todo o país, tudo bem? Então vamos lá, ó. Como é que funciona a carreira do Banco do Brasil, tá? O ingresso é por concurso público, tá? Então é uma seleção que é organizada, né? Um concurso público, como a gente fala sempre aqui nos nossos programas, você tem ali uma estrutura de prova para garantir mais isonomia na seleção pública, tudo bem? Mas há uma característica interessante, ó. As pessoas que ingressam no Banco do Brasil, elas são empregados públicos, tá? São regidos pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Então, não são servidores públicos estatutários, como a gente chama, mas são empregados públicos regidos pela CLT. Aí você pode se perguntar, então quer dizer que eu não tenho estabilidade trabalhando no Banco do Brasil, como um servidor público? Em sentido estrito, não, mas olha só, eu falo para você que já conheço pessoas muito próximas que trabalham no Banco do Brasil e a gente não conhece uma pessoa que efetivamente foi demitida de maneira assim arbitrária, como a gente vê às vezes acontecer na iniciativa privada. Então, há também essa característica, você vai ter uma estabilidade trabalhando no Banco do Brasil, tá? Apesar de não ser da mesma forma que um servidor estatutário, mas você entra como um empregado público regido pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, tudo bem? Então vamos lá, ó. A jornada de trabalho do Banco do Brasil, como regra, é de 30 horas semanais, né? Como é comum e quem trabalha nessa área bancária. Então, quem trabalha no Banco do Brasil geralmente trabalha num horário diferenciado, 30 horas semanais. Isso aqui também é muito interessante, tem uma carga de horário, às vezes, mais reduzida do que outros órgãos públicos. A gente também tem aqui o seguinte cargo, né? Que é a forma de ingresso no Banco do Brasil. O nome do cargo é escriturário. E os nomes de relacionamento atuais são assim, ó, agente de tecnologia, ó, como o nome indica, mais para o pessoal aí de tecnologia da informação, uma demanda muito grande no serviço público e, de certa maneira, também nas instituições financeiras, né? E o agente comercial. Então, o ingresso é nesse cargo, o cargo de escriturário, que tem esses dois nomes aí a depender da natureza específica do trabalho. E olha que coisa interessante, ó. O Banco do Brasil, todos os funcionários, empregados públicos, eles entram pelo mesmo cargo, diferente às vezes de outros órgãos públicos. Então, se você vira uma pessoa que hoje é um diretor do banco, um gerente, uma pessoa que já tem uma posição hierárquica maior, ela ingressou no mesmo cargo que esse, no cargo de escriturário, e foi progredindo na carreira. Então, você vai fazer esse concurso, a porta de entrada é única, mas você que vai fazer a sua carreira de acordo com as suas habilidades, de acordo com as oportunidades que você tiver também ao longo dessa jornada, tá? Então, isso aqui é muito interessante, que você vai entrar no cargo que vai te permitir também progressões ao longo do tempo, tá bom? E vamos lá, né? Como que foi o último concurso do Banco do Brasil, tá? Como é que foi a última seleção pública, tá? Ela ocorreu já no ano de 2021. Então já se passaram aí aproximadamente 5 anos desde o último concurso, tudo bem? E olha só, no total foram 4.480 vagas.
foram muitas vagas ofertadas no último concurso do Banco do Brasil. Nós tivemos ali a metade dessas vagas, aproximadamente 2.240 vagas imediatas. As pessoas já foram convocadas imediatamente. Mas olha que interessante, a gente teve também um cadastro de reserva bem significativo, com mais de 2.000 vagas também sendo apresentadas. Então, além das vagas iniciais, houve também convocações de pessoas que estavam no cadastro de reserva. Isso aqui é importante, é uma coisa que a gente sempre destaca aqui no nosso programa Foco nos Concursos. Às vezes você fica olhando só as vagas imediatas de um concurso. E às vezes algumas seleções abrem apenas para cadastro de reserva. Às vezes isso ocorre. Mas não olhe apenas para isso. Por quê? Ao longo da validade do concurso podem aparecer novas vagas e você ser convocado também, tá bom? Então, o concurso do Banco do Brasil, por ter essa abrangência nacional, muitas agências de atendimento ainda no país, é claro, nós estamos vendo aí um processo de modernização da estrutura bancária do país, mas ainda há bastante necessidade de pessoas atuando de maneira presencial, de maneira física, em agências do Banco do Brasil. Tudo bem? Vamos lá. A remuneração inicial mínima básica do último concurso foi de R$ 3.022, mas eu já te adianto aqui, essa remuneração é o mínimo básico. Há vários outros adicionais que isso aqui pode chegar a quase 3 vezes mais a remuneração atual desse cargo de escriturário. Eu já vou te explicar por que isso. Por exemplo, quais são os benefícios que representam, às vezes, aumento de remuneração para quem trabalha no Banco do Brasil? Participação nos lucros. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, então ela ofere lucro também, tá? Os lucros ali, uma parte deles é dividido entre os empregados do banco, entre os funcionários do banco. Isso aqui é pago regularmente e aumenta de maneira significativa a remuneração média recebida. Você também tem, por exemplo, vale transporte, que é uma coisa que às vezes quem é servidor estatutário não recebe. Então, o funcionário do Banco do Brasil tem vale transporte, tem às vezes, a depender das características desse funcionário, tem auxílio creche, tem a ajuda na alimentação, o famoso ticket refeição, quem trabalha no banco recebe, Auxílio, às vezes, para filhos que têm deficiência, de pessoas que precisam. Você tem um programa de previdência complementar do Banco do Brasil, que é um dos mais sólidos do Brasil, e é uma referência, também, esse programa de previdência do próprio Banco do Brasil. E é muito interessante que o banco dá acesso a programas de educação. Quem é funcionário do banco, às vezes, tem a possibilidade de continuar estudando e o próprio banco auxilia, Programas, por exemplo, de pós-graduação, até mesmo de graduação. Isso aqui é muito interessante. E falando da remuneração, todos esses adicionais aqui acabam aumentando de maneira muito significativa o valor que você recebe como funcionário do banco, tá? E eu quero te fazer uma pergunta. Você já conhecia essas informações aqui que a gente já trouxe? Sabia aí da história um pouquinho do Banco do Brasil? Dessas informações que a gente apresentou? Lembrou de alguém? Lembrou de alguém? Então faz o seguinte, deixa um comentário aqui no nosso vídeo, deixa também uma curtida e compartilha esse programa com pessoas que estão procurando, às vezes, um direcionamento profissional e podem encontrar aí no concurso do Banco do Brasil uma oportunidade. Tudo bem? Então vamos lá. Se a gente considerar todos esses adicionais, atualmente, a remuneração média do concurso, do escriturário, em início de carreira, pode chegar na faixa de R$ 8.000 bruta, tá? R$ 8.000 bruto para um cargo de nível médio, tá? Importante destacar isso. As seleções do Banco do Brasil para o cargo de escriturário são para nível médio, tá? Então, se você, com nível médio, tem uma remuneração na faixa de R$ 8.000, é muito significativo isso aqui, tudo bem? Então, essas são as informações do último concurso, tudo bem? Vamos lá. Novo concurso. Será que já tem aí uma previsão para um próximo concurso? O edital já foi publicado? Vocês estão fazendo aqui um programa, Júlio, sobre o Banco do Brasil porque saiu o edital? Não, tá?
O que a gente tem de maneira oficial até o presente momento é o que a gente quer trazer para vocês aqui, ó. Ainda não há uma previsão oficial para um novo concurso. Então, por que você está fazendo um programa, Júlio, sobre o Banco do Brasil? Por quê? É um concurso bem complexo, é um concurso de alto nível, tá? O nível de exigência é alto, há uma grande quantidade de inscritos. No último concurso, nós tivemos assim, mais de 1 milhão de pessoas inscritas no concurso do Banco do Brasil. Então, realmente é talvez o maior concurso público do Brasil, juntamente aí com a Caixa Econômica. Obviamente, se a gente considerar quem efetivamente estuda, esse número cai drasticamente. Mas, olha só, por ser um concurso bem disputado, com muitas matérias, ainda não temos uma previsão oficial, mas você já deve começar a se preparar, se você acha que essa carreira possa ser boa para você, tá bom? E outra coisa importante, é um edital bastante exigente. No último concurso, cobrou exigir, a gente vai ver as matérias, mas teve, por exemplo, português, matemática financeira, inglês, tecnologia da informação, a parte específica de conhecimentos bancários. Então, são matérias bastante complexas, que geralmente fica muito difícil você começar do zero depois que a prova é publicada. Então, por essa característica, o ideal é que você comece a estudar antes, que você comece aí com antecedência, tá? E uma coisa também importante, ele é um edital que aparece de surpresa. Por que de surpresa? Olha só, geralmente quando a gente tem um edital padrão de um órgão público, a gente, por questões até de transparência, às vezes a gente consegue acompanhar desde o pedido de autorização do concurso público até tramitações internas, porque os órgãos têm que dar transparência desses atos também. Então, às vezes, você vai conseguir, por exemplo, um concurso da Receita Federal, você vai conseguir saber assim, olha, contratou a banca, formou uma comissão organizadora para um concurso e o edital vai ser publicado em breve, isso você consegue. Mas o Banco do Brasil, as empresas públicas de maneira geral, sociedade e economia mista, isso não funciona assim. Elas não têm, às vezes, a obrigatoriedade de dar uma transparência tanta na preparação do edital. Então, às vezes, de maneira muito surpresa, né, inesperada, a gente tem a publicação do edital. Por isso é fundamental que você já comece a se preparar com antecedência, tá bom? Então, olha só, sobre o novo concurso, só reforçando com você, ainda não temos uma previsão oficial, mas é um edital bastante complexo que exige uma preparação antecipada. Então, você já deve começar a ficar de olho nele antecipadamente, tá? E é um edital que aparece aí de maneira surpreendente. Então, por favor, se você se interessa por essa carreira, já começa a se preparar, tudo bem? Olha só, e como iniciar os estudos, tá bom? Acho que é dos pontos mais importantes aqui do programa de hoje, né? Como que eu inicio um projeto de estudos para o concurso do Banco do Brasil para o próximo, que a gente efetivamente não sabe quando vai ser, tá? O que a gente recomenda? Primeiro, o último edital é a nossa referência, né? A gente teve a cobrança em 2021, né, do último edital, mas o edital apresentado ainda é bastante atual, tem bastante coisa que deve ser mantida no próximo edital também. Então, ele é a referência para você montar o seu planejamento de estudos daqui para frente, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Você tem que pegar esse edital, estudar, ler ali tudo o que foi cobrado, verificar as características da seleção, onde foram organizadas as provas. É sua obrigação conhecer o edital. O edital é a lei do concurso, é a regra do jogo. Então, é muito importante que você separe um tempo para ler esse último edital, tá? Como que foi a estrutura da prova do último concurso? Olha, foram 70 questões objetivas, tá? Uma prova com 70 questões. Foi, inclusive, organizada pela Banca Seis Gran Rio, tá? Uma prova bem pesada, diga-se passagem. Nós tivemos 25 questões de conhecimentos básicos, tá? E tivemos 45 questões de conhecimentos específicos. E aí você já vai saber o que foi cobrado em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. E além disso, nós tivemos uma prova de redação, uma prova discursiva, tá? Então percebam, uma prova realmente de nível alto, tá? Por isso a gente sempre reforça a importância de começar a estudar com
antecedência. Pontos importantes. A prova de conhecimentos básicos. O que foi exigido? Língua portuguesa, língua inglesa também. Nós tivemos matemática, nós tivemos atualidades do mercado financeiro, tá? Essas matérias aqui são o núcleo aí da parte de conhecimentos básicos. E até como eu falo sempre nos nossos programas, por exemplo, português e matemática são matérias que basicamente todos os concursos públicos cobram. Então, são matérias que você pode já estar estudando hoje e que você deve aproveitar também no próximo concurso do Banco do Brasil, tá? A parte de conhecimentos ali para o agente comercial, o cargo de agente comercial, tá? O que a gente teve também, além disso, que foi cobrado, tá? A parte de matemática financeira, tá? A parte de matemática financeira, a parte de conhecimentos bancários e a parte de informática, tá? Informáticas e vendas e negociação. Então, a pessoa que trabalha ali na agência, que tem um contato direto com o público, que vai fazer a oferta de produtos, vai gerenciar, ajudar a gerenciar contas de pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Essa aqui é a parte de conhecimentos ainda que foi exigida. Matemática financeira, conhecimentos bancários, informática e vendas e negociação. Matemática financeira e informática são matérias também que hoje em dia são exigidas em muitos concursos diferentes. Então, são matérias que você já pode também antecipar. Ainda que você não esteja estudando para o concurso do Banco do Brasil especificamente, mas são matérias que podem ser aproveitadas no futuro, tá? Matemática financeira e informática, sempre é bom você estar estudando, tá bom? Agora ali, ó, quando a gente fala do cargo de agente de tecnologia, ainda foram cobradas as disciplinas de probabilidade e estatística. Isso aqui está muito ligado à parte de dados, né? Manipulação, ciência de dados, ok? A gente também teve a parte específica de conhecimentos bancários, que é importante para todos, né, que trabalham dentro do Banco do Brasil. E a parte ainda mais específica de tecnologia da informação, que é o trabalho principal desse funcionário aqui, do agente de tecnologia, tá certo? E aí, o que você achou das disciplinas que foram cobradas nesse concurso do Banco do Brasil? Não podemos negar que é um concurso de alto nível, né? As matérias bastante específicas ali da área bancária, mas outros conhecimentos também que formam a base do trabalho de quem está ali no dia a dia do banco. Português, matemática, matemática financeira, né? Até a língua inglesa exigida para quem trabalha nesse concurso, que é muito importante, tá bom? E o que você achou? Comenta aqui com a gente, eu quero saber a sua opinião, né? O que você achou aqui das informações que a gente trouxe até esse momento, né? O concurso do Banco do Brasil é um dos mais aguardados e mais conhecidos do país. E tem uma carreira também bastante interessante, uma carreira com abrangência nacional. E você pode, eventualmente, também já conseguir uma lotação onde você mora hoje, tá? Você se interessa por essa carreira, por carreiras bancárias? Lembrou de alguém, alguma pessoa que pode, né, se interessar por esse programa? Então, deixa um comentário aqui, manda uma mensagem para a gente, tá? Que a gente quer conhecer também. Se você tiver outras dúvidas sobre o concurso do Banco do Brasil, só mandar para a gente que vai ser um prazer, uma alegria imensa te responder aqui no programa, tudo bem? No programa de hoje, nós falamos especificamente do concurso do Banco do Brasil, um dos concursos aí mais aguardados e dos maiores concursos públicos do Brasil. E a gente falou um pouquinho sobre a própria história do Banco do Brasil. Você viu que é uma instituição aí centenária, criada por Dom João VI. E vocês viram também que ela é uma sociedade de economia mista, tá? A União Federal é o maior acionista, mas há outros também que têm participações societárias no Banco do Brasil, ok? Nós falamos sobre a carreira, tá? Você vai ingressar no cargo de escriturário. Nós comentamos que todos os funcionários do banco ingressam por essa carreira, depois vão progredindo, conseguindo cargos melhores, com melhores remunerações e outras atribuições também, tá certo? Nós também falamos sobre o último concurso, que ele foi organizado lá no ano de 2021. Nós tivemos mais de 4.000 vagas no total, provas em todo o Brasil. A banca organizadora foi a Sesgran Rio. Inclusive, né,
é o ponto de partida para que a gente possa iniciar a nossa preparação, as informações extraídas do último concurso, tá? Sobre expectativas sobre uma nova seleção, a gente deixou claro que ainda não há uma data prevista para um novo concurso, né? Há expectativas para que isso ocorra num curto prazo, mas isso não impede que você esteja estudando, porque é um concurso de nível alto, muitas matérias foram exigidas, vocês viram aqui no programa de hoje, então é para você já começar a pensar nesse concurso o quanto antes, se você quiser efetivamente disputar uma das vagas, tudo bem? E nós também falamos sobre como iniciar os estudos hoje, né? Nós vimos as disciplinas que foram cobradas, eu destaquei que algumas dessas matérias são importantes para qualquer concurso público do Brasil, como português, matemática, a parte de informática especificamente. Então você já pode começar a estudar essas matérias. Conforme a gente tiver mais informações sobre o concurso, a gente começa a adicionar outros conteúdos, tudo bem? Então vocês viram aí como iniciar o seu projeto de estudos aí para o concurso do Banco do Brasil, tudo bem? Então esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje, uma edição especial para falar do concurso do Banco do Brasil, para você conhecer um pouco mais da instituição, da carreira, expectativas sobre uma nova seleção. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário e compartilha esse programa com alguma pessoa que pode se interessar sobre esse tema e está precisando de um direcionamento profissional, tudo bem? Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor.